tenho pra acordar mais cedo. Em pleno domingo chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Danilo Estélio. Estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical Online, dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no programa de Educação Cristã Continuada. Você está nos assistindo pelo Facebook da Comadezon, Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte de Macapá. Nosso assunto da lição de hoje, 7ª lição, Paulo, exemplo de liberdade. O textuário está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. A verdade prática nos fala que o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. A introdução nos remete à lição anterior, em que nós vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mão de alguns direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos, em favor do testemunho da igreja diante da comunidade cristã, daqueles que estão de fora. Ou seja, a ética cristã, ela consiste em colocar as necessidades do próximo acima dos nossos direitos individuais. As necessidades de muitos, elas são maiores ou prevalecem acima da necessidade de poucos ou até mesmo de uma pessoa. É esse princípio que Paulo ensina, e agora no capítulo 9 ele se coloca como exemplo através da sua própria vida. Ele mostra quais direitos ele teria na condição de apóstolo e mostra como abriu mão, renunciou a esses direitos por amor ao Evangelho. O primeiro tópico nos fala sobre a autenticidade do chamado de Paulo. Ele inicia justamente rebatendo aquelas pessoas que questionavam o fato de Paulo ser um apóstolo. Afinal de contas, ele não fazia parte do grupo original de 12 discípulos que Jesus tinha reunido. Desses 12, um se perdeu, Judas Iscariotes. E os demais apóstolos
fizeram um sorteio para preencher essa vaga. Foi colocado Matias. Porém, veja que em momento algum se fala de Matias como sendo um dos 12 apóstolos. Em momento algum nós vemos Matias aparecendo no texto sagrado, desempenhando o trabalho de apóstolo. Também não vemos em momento algum Jesus deixando instruções para que eles preenchessem a vaga de apóstolo. Ele não fala isso em momento algum. Pelo contrário, nós vemos o próprio Jesus escolhendo quem deveria ficar no lugar de Judas Iscariotes. E como é que ele fez? Apareceu a Paulo na estrada de Damasco, quando ele estava indo para a cidade de Damasco perseguir os cristãos. Jesus aparece e o chama para ser seu discípulo, para ser um dos apóstolos, um dos enviados. Então ele começa defendendo isso. Não sou eu, por um acaso, livre, apóstolo? Eu não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? E veja que Paulo, ele tinha testemunhas de que algo sobrenatural tinha acontecido com ele na estrada de Damasco. As pessoas que o acompanhavam naquela comitiva viram uma luz brilhante, eles ouviram alguma coisa, eles viram a reação de Paulo. Então eles podiam dizer que realmente algo sobrenatural tinha acontecido com ele. Não é como hoje algumas pessoas dizem que falaram com Jesus e não tem como testemunhar aquilo, não tem prova nenhuma. Dizem que sonharam, dizem que viram. Paulo não, ele tinha testemunhas de que algo especial, diferente, tinha acontecido com ele. Então, por isso ele responde aqueles que colocavam em dúvida o seu chamado apostólico. Alguns até o consideravam um falso apóstolo, um impostor. Até hoje, passados quase 2000 anos, nós temos grupos religiosos que consideram Paulo como um traidor, como um impostor, como alguém que deturpou o cristianismo. Vejam só a que ponto. Isso já acontecia naquela época e continua acontecendo hoje. Por toda a carta, Paulo está mostrando o que é ser verdadeiramente um apóstolo. Primeiro, ter visto a Jesus Cristo, ter sido chamado pelo próprio Jesus, trabalhar pelo Evangelho e produzir frutos. Todos esses 3 requisitos ele preenchia. Ele tinha todas essas condições. Qualquer outra pessoa poderia questionar o seu apostolado, menos a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era fruto do trabalho de Paulo. Então o apóstolo estava dizendo o seguinte: se eu não sou um apóstolo verdadeiro, vocês também não são uma igreja verdadeira, porque quem começou esse trabalho aí fui eu, vocês são meu fruto para a glória do Evangelho. Então ele compara a igreja de Corinto ao selo do seu apostolado. O que é o selo? É um carimbo que prova a autenticidade. A própria existência da igreja de Corinto é a prova que Paulo mostrava que ele era um verdadeiro discípulo, um verdadeiro apóstolo. Passado isso, ele começa a dizer quais direitos e privilégios ele teria e que abriu mão por causa do Evangelho, para que as pessoas pudessem mais facilmente se chegar a Cristo. Ele tem o cuidado de não afirmar que os coríntios são igreja dele, ou sugerir que ele é a causa de sua salvação. Ele mostra que a igreja em Corinto é como se fosse uma plantação, uma lavoura de Deus, da qual ele tinha sido feito apenas administrador. A existência de uma comunidade de Cristo ali é resultado da fidelidade de Paulo. Não é que aquela igreja pertencesse a Paulo, de forma alguma. Ele deixa bem claro aos crentes de Corinto que eles são propriedade de Deus. Ele apenas tinha sido o instrumento que Deus usou para que o evangelho chegasse a eles. O segundo item nos fala sobre a autenticidade dos direitos. Não temos nós o direito de comer e beber, ou seja, se alimentar, ou somente eu e Barnabé, que era outro apóstolo, não temos o direito de deixar de trabalhar? Ele defende direitos legítimos no cumprimento do seu chamado apostólico. Primeiro, o direito ao suporte e sustento material da igreja a ele. É isso que ele quer dizer quando fala o direito de comer e beber. Aqui comer e beber não é orgias, não é luxo, não é gastança, não. Aqui ele está falando de sustento material. Ou seja, ele tinha o direito de ser sustentado pelos crentes de Corinto enquanto ele fazia o trabalho missionário ali. Ele deixa bem claro que ele tinha esse direito. Quando ele escreve, por exemplo, a Timóteo, ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, que o ministério é uma obra excelente e que, em muitos casos, demanda a integralidade do tempo e esforço para que seja exercida com excelência. É por isso que nós temos
Assim como no passado, obreiros a gente está falando aqui no sentido mais amplo, pode ter o título de pastor, presbítero, diácono, apóstolo, são obreiros, estão na obra de Deus. Alguns são obreiros bivocacionados, ou seja, eles trabalham na igreja, muitas vezes sem receber nada em troca materialmente, porque eles têm um trabalho material. Às vezes eles têm um trabalho material que lhes rende bem pouco, e a igreja complementa esse sustento, porque eles se dedicam à obra. Enquanto isso, nós temos também obreiros de tempo integral, que vivem apenas para o trabalho eclesiástico e que também são dignos de receberem o sustento material pela igreja. Ou seja, isso é algo bíblico, digno e autêntico. O segundo direito mencionado por Paulo é de se casar. Ao que tudo indica, ele abriu mão desse direito. Ele não quis que uma família ou uma esposa servisse de fardo ou empecilho para o avanço do evangelho. Ele sabia o desafio que tinha à frente. E ele sabia também que uma esposa poderia tanto ajudar em alguns momentos, quanto em outros momentos ser um problema para aquela divulgação do evangelho. Então, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse as necessidades tanto dele quanto da sua esposa, se ele tivesse. E ele deixa bem claro a autenticidade da liberdade. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém me anule esta glória. Ele está dizendo que esses direitos ele teria como apóstolo, mas ele abriu mão de tudo isso por um objetivo maior. Com isso, ele ilustra a aplicação autêntica e equilibrada da liberdade cristã. Em nenhum momento ele condena os direitos do sustento material do ministro, do obreiro ou do casamento. Nada disso. Ele está deixando bem claro que esses direitos são válidos. Ele defende esses direitos como autênticos e, ao final, se reserva o direito de ter aberto mão deles porque ele é livre. Ele está deixando bem claro, eu sou livre em Cristo, então eu posso usar esses direitos ou não. Ele destaca com propriedade o princípio superior da renúncia, que consiste em abrir mão de seus direitos pessoais, ainda que legítimos, em benefício do próximo, imitando a atitude de Cristo. A preocupação de Paulo é que os cristãos que se achavam fortes espiritualmente não levassem os cristãos fracos a perderem a fé. Ele não se preocupa se os cristãos fortes se sentirão ofendidos pelos fracos. Para os fortes é como se ele dissesse: os seus direitos são irrelevantes, não importa. A sua incumbência maior é imitar a Cristo, que abriu mão de seus direitos divinos a fim de tornar a salvação possível a todos. Então ele mostra que assim como Jesus renunciou, nós também devemos renunciar. O segundo tópico nos fala sobre os direitos, especificamente o direito ao casamento. Não temos o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Mulher irmã, ele está querendo dizer o que é isso? Uma esposa que também seja cristã. Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas, quem é? É o apóstolo Pedro. Tiago, João, que eram irmãos de Jesus, irmãos segundo a carne, irmãos de sangue, digamos assim, eles também tinham esposas. E no trabalho evangélico, no trabalho apostolado, eles levavam suas esposas. Veja então aqui que nós podemos deduzir desse texto que Cefas, o apóstolo Pedro, ele era casado. Isso daí é um problema para aqueles que defendem que Pedro era o primeiro papa, já que sabemos que os papas não são casados. Ao que tudo indica, Pedro tanto era casado quanto manteve-se casado durante o seu período apostólico. Todos eles tinham sua esposa, podiam desfrutar esse direito. Era costume dessa época casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho. Assim como também hoje, muitos missionários, pastores, obreiros que vão para locais distantes, abrirem novas congregações, novas igrejas, levam as suas famílias, levam também esposa, muitas vezes filhos. A questão do sustento, ele compara o sustento do obreiro a 3 coisas. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? O que é isso? É o soldado. O soldado não vai para a guerra e ele tem que comprar sua arma, tem que comprar sua armadura, tem que comprar seu uniforme, suas botas? Não, alguém dá isso para ele, no caso o Estado, o governo, o governante. Então ele está deixando isso claro. Quem planta a sua vinha, ou seja, a plantação de uvas, e não come do seu fruto?
Ou seja, o lavrador, o agricultor, é o primeiro a desfrutar daqueles frutos. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Não só do leite, né? Que o rebanho não produz só leite, ele também produz o quê? Produz carne, ele produz lã, produz vários outros materiais. Então aqui ele usa a figura do soldado, do agricultor e do lavrador, do pastor também de rebanhos de animais, para comparar e trazer o seguinte: que o apostolado era considerado um ofício, um trabalho em prol da igreja. Paulo está dizendo que esse trabalho eclesiástico ele é tão válido quanto o trabalho de um soldado, de um agricultor e de um pastor de rebanhos. Então, alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, escolheram abrir mão de suas profissões. Paulo também tinha uma profissão, ele era artesão, ele era fazedor de tendas, de barracas, que na época era uma profissão também muito digna e até a certo ponto lucrativa, já que as pessoas todo o tempo precisavam tanto mandar fazer quanto consertar suas tendas e barracas. Naquele tempo havia muitas pessoas nômades, então essa profissão de Paulo lhe assegurava também um sustento. Mas muitos dos apóstolos de Jesus abriram mão das suas profissões para se dedicarem de forma exclusiva à pregação do Evangelho. Então essas três profissões, soldado, agricultor e pastor de gado, são usadas por Paulo justamente para mostrar a importância do sustento material dos apóstolos, dos obreiros do Senhor. Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao ofício apostólico, mostrando que é lógico e justo que aquele que dedica sua vida à causa do Evangelho, gerando milhares de frutos, seja sustentado por esses frutos, ou seja, digno é o obreiro do seu salário. Isso é verdadeiro para o soldado, para o agricultor e para o pastor do rebanho. Então também é verdade para o apóstolo. Se era verdade no que diz respeito a profissões seculares, quanto mais em relação à obra de Deus. O terceiro item nos fala sobre a lei de Moisés. Tinha uma regra: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, ou seja, quando debulha o trigo. O que era isso? Antigamente se colhia o trigo e era colocado ali no moinho. Então os bois puxavam uma roda de moinho, que era uma pedra muito pesada, e aquela roda de pedra ia esmagando o trigo para separá-lo das cascas, dos talos. Só que nesse meio tempo, nesse trabalho, acho que ali os bois paravam e comiam um pouco daquele trigo. A lei de Moisés mandava: você não vai proibir o boi de fazer isso. Enquanto ele está trabalhando, ele está se alimentando também. Então essa regra, esse princípio, não era só por causa dos bois, também era por causa das pessoas. Paulo se refere a essa regra que está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, para lembrar que esses direitos, o direito do obreiro ao sustento, estão fundamentados na lei. Veja que isso daí não quer dizer que líderes religiosos possam explorar financeiramente as pessoas, além do necessário, além daquilo que é essencial para o sustento. Claro que nós vemos isso acontecendo hoje em dia, mas a Bíblia não dá suporte para isso. A Bíblia fala do sustento material, o sustento mínimo, básico, que uma pessoa precisa para viver com a sua família. Então veja que uma vez que Paulo plantou, semeou, trouxe uma colheita para aquela plantação de Deus que havia em Corinto, ele teria o direito de contar com o suporte dela. Aliás, se outros apóstolos passaram pela cidade e tinham esses direitos, muito mais Paulo, porque ele tinha sido o fundador, o iniciador daqueles trabalhos. Paulo está mostrando que essa regra de Deuteronômio 25, versículo 4, não era por causa dos animais somente, mas sim por causa das pessoas, o obreiro que trabalha na obra para que ele viva dignamente. O terceiro e último tópico nos fala sobre a renúncia. Paulo tinha liberdade para renunciar aos seus direitos. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo teria o direito de ser sustentado pelos coríntios enquanto ele fez o trabalho missionário naquela cidade, mas ele não fez isso. Como se ele manteve? Ele se manteve com a sua profissão de fazedor de tendas, de artesão. Além disso, ele foi sustentado pelo que outras igrejas, outras cidades por onde ele já tinha passado e plantado igrejas, mandavam para eles. Veja que em determinado momento do capítulo 9 ele fala: outras igrejas eu despojei. O que é despojar? Despojar é você tirar tudo, é raspar até o fundo do tacho praticamente. Então muitas vezes Paulo foi sustentado por outras igrejas, não só com aquela
aquela oferta de R$2, poderíamos dizer assim, mas com tudo que elas poderiam ofertar a ele, para que ele tivesse como se manter ali em Corinto, fazendo o trabalho missionário, enquanto as pessoas iam se decidindo a Cristo e formando uma pequena comunidade cristã. Os coríntios, eles se orgulhavam dos seus direitos, e Paulo se orgulhava de ter aberto mão dos seus direitos, de ter renunciado. O orgulho de Paulo, então, é um não orgulho. Ele não quis tirar nenhum proveito do evangelho em relação aos coríntios. Ele tinha o direito de receber o necessário para o seu sustento, e efetivamente ele recebeu de outras igrejas por onde ele já tinha passado, para que ele servisse, para que ele trabalhasse em Corinto. Ele preferiu abrir mão nesse caso para não criar embaraços, para que as pessoas não dissessem: esse homem chegou aqui trazendo uma nova religião, mas é porque ele quer ganhar dinheiro na nossa costa. Não vamos aceitar essa fé, essa crença que ele está nos ensinando, porque isso daí é apenas para tirar dinheiro das pessoas. Paulo sentiu que isso aconteceria ali, então ele abre mão desse direito justamente para que as pessoas aceitassem mais facilmente o evangelho. Então é exatamente pelo fato de Paulo ter aberto mão dos seus direitos que ele tem liberdade de pregar o evangelho totalmente. Essa é a recompensa dele. Ele pregava sem cobrar. Naquele tempo existiam os pregadores sofistas, pessoas que tinham toda uma oratória, toda uma retórica, e eles iam de cidade em cidade, usando os seus talentos para quem pagasse mais. Se você pagasse para ele falar bem de você, ou da sua ideia, da sua teoria, eles faziam isso, mesmo que eles não concordassem com você. Paulo está dizendo: eu não sou como eles. Eu não fui pregar a vocês de volta, de olho numa recompensa material. Eu fui pregar a vocês por amor a Cristo e por amor a vocês. Ele tinha o direito e a liberdade de pregar o evangelho a todos, com toda a autoridade, até pelos que criticavam ajudar financeiramente aos apóstolos. A gente sabe que naquela época, assim como hoje, a contribuição financeira é um ponto de murmuração de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que não contribuem porque acham que o dinheiro não está sendo bem empregado naquela obra, outras contribuem, mas reclamam. Isso não é de hoje, isso já tinha naquela época. Então Paulo, para que não desse uma oportunidade, uma ocasião a esses críticos, ele simplesmente abriu mão de ser sustentado financeiramente pelos coríntios enquanto aquele trabalho aconteceu. O segundo item fala de renunciar para pregar a todos, e aí chegamos no nosso textuário. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então esse contexto de se fazer tudo para com todos mostra a disposição de Paulo de abrir mão dos seus direitos pessoais ou de comportamento para que possa prejudicar a fé dos cristãos mais fracos. Veja que isso daqui não significa que nós tenhamos que ter uma vida pecaminosa igual às pessoas para que possamos levá-las a Cristo. Não significa isso. Eu não preciso me tornar um bêbado para que eu possa ter liberdade de pregar aos alcoólatras. Eu não preciso me tornar um corrupto para que eu possa ter liberdade de pregar aos corruptos. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está simplesmente nos dizendo o seguinte: ele poderia defender os direitos dos cristãos fortes de oferecer carne sacrificada a ídolos, argumentar a favor deles. Ele trata desses pontos de tensão entre os coríntios, as áreas que geravam conflitos entre os fortes, que exigiam certos direitos, e os fracos, cuja fé era prejudicada ou dificultada em razão dessas exigências. Então era a divisão que existia na igreja de Corinto, os fortes contra os fracos. Ele não está sugerindo uma disposição de transigir com as convicções cristãs. Ele está dizendo o seguinte: para ganhar os pobres, eu estou disposto a viver como os pobres. Para ganhar aqueles cuja tradição étnica é diferente da minha, estou disposto a mudar minhas preferências. Para ganhar aqueles que têm menos liberdade do que eu, estou disposto a abrir mão de minha liberdade cristã. Então essa atitude de renúncia, de sacrifício, é o que o apóstolo está ensinando aqui. No terceiro e último item, ele fala sobre o prêmio. O que é que nós ganhamos renunciando dos nossos direitos? Paulo aqui usa a figura dos Jogos Olímpicos que existiam naquele tempo. Na região de Corinto eram realizados um tipo de Jogos Olímpicos que eram os Jogos Istmicos. Eram realizados a cada 2 anos e a sede era na cidade de Corinto. Então ele usa isso para quê? Para mostrar o prêmio que nós recebemos quando nós renunciamos ao nosso querer, ao nosso direito. Todo aquele que luta, ou seja, que vai para os jogos, porque os jogos envolviam principalmente lutas,
Todo aquele que luta, de tudo se abstém. O que é isso? É a renúncia que o atleta faz. O atleta ele não pode comer o que ele bem quiser, na hora que ele bem quiser, ele não pode dormir na hora que ele bem entende, ele tem que ter toda uma disciplina para que o seu físico fique pronto para as lides atletivas. Quem são eles? Os atletas. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Naquela época, os atletas dos jogos, eles recebiam uma coroa que era feita de folhas, às vezes folhas de louro ou de outra árvore da região. Claro que com o tempo aquelas folhas apodreciam, secavam. Por isso que Paulo está dizendo, eles fazem tudo para alcançar uma coroa corruptível, uma coisa que envelhece, uma coisa que passa. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ele está querendo dizer que a nossa recompensa, se realmente formos assim, ela nunca vai terminar, ela nunca vai passar. Não é como a daqueles jogos que por mais que a pessoa ficasse famosa, depois vinha um outro atleta com mais condições e batia o recorde dele, alcançava maior fama. Até hoje é assim, não é verdade? Porém, ele está dizendo que o nosso prêmio, se formos realmente fiéis a Deus, ele nunca passará, ele nunca terminará. O atleta, ele se sacrifica de abrir mão de diversos prazeres, direitos, e ele faz tudo isso por um prêmio que é perecível, que passa. Então, os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão de seus direitos para obter um prêmio que jamais se desvanece. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. Concluindo a nossa aplicação pessoal, a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas principalmente pela renúncia desses direitos em favor do Evangelho. Então, que o apóstolo Paulo possa ser um exemplo para nós de fé, de vida, de liberdade e de renúncia. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição. Nós desejamos a você uma semana repleta da bênção e da paz do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.